Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ebert. E na aula de hoje, pessoal, vamos estudar uma figura conhecida como cone. Vocês já devem ter visto alguma vez na vida de vocês essa figura, certo? Vamos tratar primeiramente a respeito dos seus elementos, tudo bem? Cuidado, pessoal, para não chamar o cone de pirâmide, tudo bem? O cone, ele não é uma pirâmide, porque sua base ela é composta por um círculo, tudo bem? Enquanto que as pirâmides elas serão compostas por polígonos, tudo bem? Então existe essa pequena diferença, apesar de alguns elementos presentes nas pirâmides também fazerem parte dos elementos presentes em um cone. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar dos elementos conhecidos de vocês. Bem, esse pontinho aqui, que é o ponto mais alto da pirâmide, é conhecido como vértice, tudo bem? Então aqui está representado em azul pela letrinha V. A letrinha V representa para a gente o vértice do cone. Veja só que em vermelho, em pontilhado, encontra-se a altura. Tudo bem, pessoal? E será representada pela letrinha H. Esse R maiúsculo, pessoal, que está aqui representado na base, já estudamos e já falamos bastante sobre ele em um vídeo anterior que eu vou deixar aqui em cima do vídeo. Tudo bem? O link para você acessá-lo caso você ainda não tenha visualizado este vídeo. Essa letrinha R ela é utilizada para chamar de raio. É o raio da base, tudo bem? Esse raio ele é sempre usado para círculos. E temos aqui, pessoal, um elemento que utilizávamos lá nas pirâmides, a letrinha G. Só cuidado para não confundir um pouco, tudo bem? G era utilizado lá nas pirâmides como apótema da pirâmide. E aqui, pessoal, não poderemos chamar de apótema. Por quê? Porque se você se lembra lá dos vídeos a respeito de pirâmides, o apótema ele coincidia com a altura de uma das faces, tudo bem? Aqui não podemos falar em face. Então, esse comprimento aqui, ó, que parte do vértice e vai até um ponto da circunferência na base, é chamado de geratriz. Então, cuidado, pessoal, não confunda com a apótema da pirâmide, tudo bem? Então, vamos tratar agora a respeito dos nossos cálculos. Então, o que você precisa saber a respeito dos cones? Então, primeiramente, você deve saber encontrar a área lateral de um cone, tudo bem? São esses valores que serão cobrados de vocês em prova. Então, veja só, o que seria a área lateral? Então, imagine, pessoal, tente visualizar aí um pouquinho em sua cabeça. Caso a gente desmanchasse esse cone, ou seja, eu cortasse um pedacinho da sua base em um ponto. Então, imagine que eu cortei um pedacinho aqui dessa base e abri a figura. Isso chamamos de planificação. É quando tratamos um sólido de 3 dimensões no plano, como se tivesse apenas 2 dimensões. Veja qual figura ia dar. Seria esta figura, tudo bem? Em que teríamos a geratriz aqui, que corresponde ao comprimento do vértice até um ponto da base, do ponto do contorno do círculo. Aqui teríamos todo o comprimento do círculo, tudo bem, pessoal? Por quê? Porque lembre-se que eu abri este círculo. Se eu abrir, teremos todo o seu comprimento. E novamente, o comprimento de um círculo é dado por 2πr. Tudo bem? Esta é a fórmula para o comprimento de um círculo. Então, o que faremos aqui? Aqui, aplicaremos uma regrinha de 3 para conseguir encontrar a área desse setor. Porque é essa área que queremos encontrar. É ela que corresponde à área lateral do meu cone. E veja, pessoal, que para encontrar essa área, faremos uma regrinha de 3. De que maneira? Veja, caso eu tivesse todo o comprimento desse setor a partir deste raio, que é um raio que corresponde à geratriz do cone, o comprimento seria 2π vezes o raio. Só que aqui no caso, o raio seria a geratriz, certo? Se eu completasse esse círculo completo aqui, ó, todo o comprimento seria composto por 2π vezes a geratriz, vezes o g. E a área seria πr ao quadrado. Só que veja que o r que estou dizendo a respeito desse setor seria g. Está para π g ao quadrado. Tudo bem? Enquanto que
Aqui o que temos é apenas o comprimento 2πr, que é o raio da circunferência lá da base. Então, 2πr com este comprimento vai estar para que área lateral? É o que queremos encontrar. Então, vamos multiplicar aqui cruzado, nessa regrinha de 3. Encontraremos. Vamos lá? Então, teremos 2πr, 2πg vezes AL, 2πg vezes o que eu quero encontrar, a área lateral. Isso será igual a 2πr vezes πg ao quadrado. Tudo bem? Vamos passar 2πg para o outro lado dividindo. Vamos isolar a variável que eu quero encontrar, que é a área lateral. Então, teremos 2πr vezes πg ao quadrado sobre 2πg. Veja só, pessoal, que aqui poderemos simplificar algumas variáveis. Veja, tenho 2 tanto no numerador quanto no denominador. Tenho π em cima e embaixo, posso cortar. E também tenho 1g embaixo e 2 em cima. Então, vou cortar 1g de baixo com 1g de cima. Então, a área lateral, pessoal, ela será sempre dada por esta fórmula. πr vezes o g. É essa fórmula, pessoal, que você deverá memorizar. Tudo bem? É essa fórmula que nos permite encontrar a área lateral de qualquer cone. Aqui está a nossa fórmula da área lateral de um cone. A área lateral de qualquer cone é dada por πr vezes g. Tudo bem? Vamos tratar agora um pouco a respeito da área da base. Aqui não há novidade nenhuma para vocês que acompanham o canal. Então, veja que a base ela é composta por um círculo. E a área de um círculo já sabemos calcular. Aqui vou representar a área da base como AB. A área da base. Ela é dada por π vezes o r ao quadrado. Qual é a letrinha que estamos utilizando para representar o raio deste círculo? R. Então, será πr ao quadrado. Vamos agora encontrar uma fórmula para encontrar a área total do cone, pessoal. E entenda, a área total ela é composta pela soma de todas as áreas da figura. E aqui temos duas no cone. Temos a área lateral, que acabamos de encontrar uma fórmula para encontrá-la, e também pela área da base, certo? Então vamos escrever essas fórmulas. Veja, a área total ela é dada pela soma da área lateral com a área da base. Vamos substituir as fórmulas? A fórmula para a área lateral é πrg. Enquanto que a área da base ela é dada por πr ao quadrado. Aqui, pessoal, poderemos colocar em evidência alguns fatores. Aqui eu posso colocar em evidência o π, porque pertence aos dois membros, e também o r. Então, a nossa fórmula ela se resumirá a essa daqui, ó, πr, que multiplica g, mais r. Essa é a fórmula, pessoal, que você poderá memorizar caso deseje, porque esta será a maneira que utilizaremos para encontrar a área total de um cone. Vamos agora, pessoal, também encontrar uma fórmula para encontrar o volume de um cone. E veja, pessoal, que apesar de conter várias novidades no vídeo, você precisa conhecer alguns elementos e algumas ideias dos vídeos anteriores. Tudo bem? Você se lembra como fazíamos para calcular o volume de pirâmides? Eu espero que sim. Caso contrário, veja aqui como realizamos o volume de pirâmides. O volume é sempre dado, pessoal, pelo produto entre a área da base e a altura, dividido sempre por 3. Tudo bem? Então, para o cone não será diferente. Vamos calcular 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos substituir aqui nossas fórmulas. Veja que a área da base é dada por πr ao quadrado. E a altura é o nosso próprio h. Então é assim que faremos para calcular volume de cone, pessoal. O volume de cone é dado por πr ao quadrado
vezes h dividido por 3. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos? Eu sugiro a vocês que pausem o vídeo e tentem realizar cada um dos exemplos aí você mesmo. E depois, caso surjam dúvidas, você poderá dar continuidade ao vídeo para sanar as suas dificuldades. Então vamos lá? Exemplo número 1. Calcule a área da base de um cone reto de 6 centímetros de altura e 10 centímetros de geratriz. Então vamos traçar esses elementos, vamos fazer o desenho, pessoal, para que fique mais fácil a visualização de todos. Então veja, nos foi dado duas medidas, a medida da altura e a medida da geratriz. Vamos representar esses elementos? Então veja, a altura, aqui está ela, a altura do nosso cone. A altura é de 6 centímetros. E agora temos também a medida da geratriz. A geratriz, pessoal, ela é o segmento que passa do vértice até um ponto do círculo na base, certo? Aí está a geratriz. E a geratriz me foi dita que ela tem medida igual a 10 centímetros. Veja, pessoal, que da mesma forma que utilizávamos lá na pirâmide o famoso teorema de Pitágoras, aqui também faremos uso deste teorema. Por quê? Porque veja só, aqui poderemos criar uma relação que é a mesma lá das pirâmides. Caso eu feche esse triângulo aqui, ó, esse triângulo será um triângulo retângulo, certo? Cuja hipotenusa mede 10 e um cateto mede 6 e o outro mede R, que é o que eu preciso encontrar. Eu preciso encontrar a medida do raio da base, porque na questão nos foi pedida a área da base. E para calcular a área da base, espero que todos se lembrem que, para calcularmos a área da base, eu preciso realizar a seguinte conta: πr ao quadrado. No entanto, eu não conheço o valor do r, e por isso estou construindo este triângulo retângulo dentro da minha figura, dentro do cone. Então veja só, no nosso triângulo temos que a relação de Pitágoras vale, porque o triângulo é retângulo. Então conseguimos construir que 10 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede 6 e o outro cateto mede R. Certo? Vamos isolar a letrinha R. Do lado esquerdo temos 10 ao quadrado, 100. Do lado direito temos 6 ao quadrado, que é igual a 36. Vamos passar 36 para o outro lado. Se ele estava somando, do outro lado ele irá subtrair. 100 menos 36 corresponde a 64, pessoal. Veja que ainda não encontrei o valor de R, mas sim o valor de R ao quadrado. E, portanto, preciso extrair a raiz quadrada dos dois lados da minha equação. Então, teremos que o R, o raio da base, é dado pela raiz quadrada de 64. Se essa for uma raiz exata, vamos calcular essa raiz. Caso contrário, vamos deixar só indicado. Como 64 possui raiz exata, a raiz é 8, e, portanto, agora poderemos calcular a área da base, dada pela seguinte fórmula, πr ao quadrado, como dito anteriormente. E, portanto, vamos calcular π vezes o raio ao quadrado. O raio encontrado foi 8, 8 ao quadrado. Aqui, pessoal, não há necessidade de substituir o valor de π, tudo bem? Vamos sempre só deixar indicado em função de π. Então, temos 8 ao quadrado, 64, π. Lembre-se, pessoal, que a área é sempre dada em unidades quadradas, tudo bem? Então, a área da base é igual a 64 π centímetros quadrados. Vamos fazer mais um exemplo? O exemplo de número 2. Sabendo que um cone reto tem 12 centímetros de altura e 5 centímetros de raio da base, determine sua área lateral. Então, pessoal, novamente, vamos traçar aqui os elementos no meu cone. Então, veja só. Temos 12 centímetros de altura. Essa altura mede 12. Temos que o raio da base
mede 5 centímetros. E queremos determinar a área lateral. Você se lembra da fórmula da área lateral de um cone? Aqui está a fórmula para calcular o valor da área lateral. A área lateral é dada por πr vezes g. Tudo bem? E você se lembra que a geratriz ela é este segmento que parte do vértice até um ponto do círculo? Aqui vale o teorema de Pitágoras. Novamente, temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos nossos catetos. Veja que um cateto do triângulo mede 12, é a altura, e o outro cateto mede 5, que é o raio da base. Então, 12 ao quadrado é igual a 144, mais 5 ao quadrado, 25. G ao quadrado é 144 mais 25, ou seja, igual a 169. Precisamos extrair a raiz quadrada dos dois lados. Veja que o valor da geratriz do nosso cone é a raiz quadrada de 169. E esta é uma raiz exata, cujo valor corresponde a 13 centímetros. E, portanto, pessoal, agora poderemos encontrar o valor da área lateral, porque precisávamos também, além do raio, da medida da geratriz. Agora, utilizando-se da fórmula, teremos que a área lateral é dada por π vezes o raio é igual a 5, e a geratriz é igual a 13. Basta calcular esse produto e encontraremos que a área lateral será igual a 65 π. Lembre-se que área ela é sempre dada em unidades quadradas. Se as medidas foram em centímetros, então nossa área lateral será dada em centímetros quadrados. E agora, pessoal, vamos tratar de um terceiro e último exemplo. A área total de um cone reto de 5 cm de raio da base é de 100 π centímetros quadrados. Calcule a altura do cone. Então vamos lá, pessoal. Aqui, veja que nos foram dadas também duas medidas. Nos foi dado o valor do raio da base, ou seja, o valor de R, que é de 5 centímetros, e nos foi dada o valor da área total, que é de 100 π centímetros quadrados. E é para a gente encontrar a altura do cone. Então, pessoal, o que poderemos fazer nessa questão? Você deverá lembrar-se da fórmula do cálculo da área total. Você se lembra que a área total ela é dada por πr G mais R? Agora basta substituir os valores. Veja, a área total é de 100 π. O R nos foi dado, então teremos que é igual a π, o R é igual a 5, que multiplica G mais 5. E agora vamos tentar isolar a letrinha G para encontrar o valor da geratriz do cone. Veja só, vou passar esse 5π que está multiplicando para o outro lado dividindo. Tínhamos 100π no primeiro membro, trazendo 5π para o outro lado, traremos dividindo. Do lado de cá, ficamos com G mais 5. Aqui, pessoal, poderemos simplificar o π e dividir 100 por 5. 100 dividido por 5 é igual a 20. Veja que o 5 estava positivo no segundo membro, ou seja, depois da igualdade. Vou passar para antes da igualdade com o sinal negativo. E daí encontraremos que o valor da geratriz deste cone mede 15 centímetros. Tudo bem? E, de posse do raio e da geratriz, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Você se lembra da relação? Vou desenhar um triângulo para te ajudar. Então veja só. No nosso triângulo, aqui sempre teremos o valor da altura do cone. Aqui teremos a geratriz. E aqui embaixo
teremos o raio da base. Certo? Então vamos colocar aqui a altura, aqui geratriz e aqui o raio da base. E aplicando o teorema de Pitágoras, teremos que a hipotenusa, que é a geratriz, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede H e o outro cateto mede R. Já conhecemos a medida da geratriz e do raio. Basta encontrar a medida da altura. Substituindo, vamos colocar no lugar de G o valor 15 é igual a H ao quadrado, mais R ao quadrado. O valor do R é 5, mais 5 ao quadrado. Veja, 15 ao quadrado é igual a 225, é igual a H ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que é igual a 25. Vamos passar o 25 para o outro lado. Era positivo, trago para cá com sinal negativo. Subtraindo, 225 menos 25, temos 200. Isso é a medida da altura ao quadrado. Vamos extrair a raiz quadrada dos dois lados e encontraremos que h é igual a raiz quadrada de 200. Aqui, pessoal, essa não é uma raiz quadrada exata e, portanto, você deverá simplificá-la ou fatorá-la. Pela fatoração de 200, pessoal, eu consigo escrever 200 como sendo 2 vezes 100. E por que essa fatoração? Porque o 100 eu posso tirar para fora da raiz, por ter raiz exata. Então, a raiz quadrada de 100 é 10 e o 2 permanece dentro da raiz. Então, aqui está o valor da altura deste cone, pessoal, que possui 5 centímetros de raio da base e 100 π como área total. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para todos. E você ainda que não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever aqui embaixo. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.